As rochas sedimentares, elas são formadas pelos sedimentos que existem na superfície da Terra. Então nós temos sedimentos que eles são transportados pelo vento, pela água, né, rios, mares, também pelo gelo. E esses sedimentos eles são transportados e depositados em regiões que têm um relevo mais baixo, né? Então no fundo aí dos continentes e dos mares. E esse material vai se acumulando e sofrendo um processo aí de consolidação. E isso aí também juntamente com micro-organismos e uma certa precipitação química. Então, quando isso acontece, com condições aí de temperatura e pressão, a gente tem o início do processo de formação dessas rochas, que são chamadas de rochas sedimentares. Aqui mostra uma foto que representa bem um tipo de rocha sedimentar. Elas podem ser classificadas como rochas clásticas ou mecânicas, que são formadas por sedimentos, ou como rochas orgânicas, que são formadas pelo acúmulo de restos de carapaças de organismos, ou como rochas químicas, que são formadas pela precipitação química. Alguns exemplos aí de rochas mecânicas, né? Folheiro, o arenito, o carvão e a tufa são rochas orgânicas, e o calcário e o dolomito são rochas químicas. Então, nesse processo de formação, isso vai acontecer num local chamado bacia sedimentar. Então, a bacia sedimentar ela vai estar nos pontos mais baixos do continente ou no fundo dos oceanos. E é o local onde que o material que é transportado, os sedimentos são transportados, eles são depositados. E aqui, conforme vai se aumentando essas camadas de deposição de material, os materiais que ficam aqui mais profundos, eles vão ter uma temperatura e pressão mais elevadas e começam a sofrer esse processo aí de solidificação e começando a se transformar nessas rochas. Por isso que a gente vê nas figuras das rochas sedimentares várias camadas diferentes por causa desse processo de formação aqui em camadas. Aqui mostrando uma bacia sedimentar no fundo de um mar ou de um oceano, né? Então, a mesma situação, formando essas camadas e o processo acontecendo aqui embaixo, né? Então, as rochas sedimentares elas vão ser geralmente vistas dessa maneira, de forma de camadas. Então, a consolidação dos sedimentos que acontece e acaba gerando as rochas sedimentares, ela vai se dar pelo peso próprio das camadas superiores que vão se depositando e pela mistura dos sedimentos com soluções cimentantes, que são aí carbonatos e óxidos, né, que vão fazer com que elas se aglutinem. Aqui alguns exemplos de rochas, aqui nós temos o folheiro, aqui o siltito, aqui o arenito, aqui o conglomerado e aqui o calcário, no caso fossilífero. Então, por exemplo, os seixos eles vão formar o conglomerado. As areias formam o arenito. A lama síltica forma aí o siltito. E a lama argilosa vai formar o argilito ou o folheiro. Então, esse processo de solidificação que acontece para poder formar a rocha, né, o sedimento se transformar na rocha, é um processo que a gente chama de diagênese. Então, ele é o processo, a diagênese é o quê? É a transformação do sedimento em rocha. Então, ela começa no momento em que o material é depositado na bacia sedimentar, e aí esse processo continua até começar aí a formação das rochas. Em geral, as rochas sedimentares elas também são classificadas baseadas no tipo de agente que transportou os sedimentos para a bacia de deposição. E aí nós temos as rochas mecânicas, as rochas de origem química e as rochas de origem orgânica.
As rochas de origem mecânica, elas também são chamadas de rochas clásticas ou detríticas. E elas são originadas por meio de transporte e a posterior deposição. Esse transporte ele vai se dar aí pelo vento, pela água, né, pelo gelo, nos rios, né, nos mares. E o tamanho das partículas vão variar de dimensões microscópicas até dezenas de centímetros. As substâncias mais comuns que atuam como material cimentante, nesse caso, são a sílica, o carbonato de cálcio, a limonita e o gipso, e a barita também, né? Além disso, temos outros. Esses são os principais. Então, sendo rochas de origem mecânica, como as suas dimensões elas podem variar de microscópicas até dezenas de centímetros, a gente classifica novamente elas como grosseiras, arenosas e argilosas. Então, essa classificação vai depender aí do tamanho das partículas. Elas tendo o tamanho maior do que 2 milímetros de diâmetro médio, né, elas vão ser chamadas de rocha de origem mecânica grosseiras, que são originadas de depósitos coluviais de talos e de aluvião, em geral. Então, isso aqui a gente vai ver depois na aula sobre formação dos solos. Então, nós temos aí os conglomerados e as brechas. Os conglomerados são formados por fragmentos arredondados, com tamanhos dos fragmentos variando de seixos até matacões, são tamanhos bem maiores. As brechas, formadas por fragmentos angulosos e cimentados por sílica, carbonato de cálcio, dentre outros. A angulosidade indica que o transporte dos sedimentos não foi muito longo. Então aqui a gente vê uma foto aqui do conglomerado e aqui uma foto das brechas. As rochas de origem mecânica que são arenosas, o diâmetro médio dos seus fragmentos vai variar aí de 0,01, né, 1/100 de milímetro, até 2 milímetros. Então ela vai ter já o diâmetro dos fragmentos bem menores. Nós temos aí dois tipos que a gente chama de arenito ou o siltito. O arenito é formado pelos grãos de quartzo, né, que forma as nossas areias. Eles são aqui angulares ou arredondados, são cimentados por sílica, carbonato de cálcio, substância ou aqui substâncias ferruginosas, além de outras substâncias. Essas são as principais. Então aqui uma foto aqui de um arenito. Já o siltito é formado da mesma maneira aí que o arenito, porém com grãos de diâmetro bem menores, né, que aí já se aproxima aí, né, de 1/100 de milímetro. Então são as rochas que a gente chama de siltito. Depois, quando a gente vê a classificação dos solos, falar sobre tipos de solos, a gente vai entender bem o que significa esse diâmetro aqui, querer dizer que isso aqui é um siltito, né, e um diâmetro maior aqui a gente sabe dizer que é um arenito. Mas as duas rochas são formadas por grãos basicamente aí de quartzo, né? As rochas mecânicas, de origem mecânica, que são argilosas, elas têm os diâmetros bem menores, né, inferiores a 1/100 de milímetro. E aí elas são divididas nos grupos do cáulio, da montimorulinita e da ilita. Nós já vimos que, quando falamos aí de minerais argílicos, né, que esses são grupos, né, caulinita, montimorulanita, ilita, são os principais grupos aí dos tipos de minerais. E aí nós temos duas rochas aí, que são o folheiro e o argilito. A diferença entre elas é que o folheiro apresenta camadas horizontais que são bem destacadas, em planos que variam em cor. Aqui seria um folheiro, aqui seria lá um argilito, né? E o argilito já não apresenta essas camadas aí, não tem tanto essas camadas. Bom, as rochas de origem química, elas são rochas inorgânicas, né,
não são orgânicas, mas que se formam por meio de precipitação de soluções químicas em bacias sedimentares, podendo sofrer influência de agentes orgânicos. A gente tem as rochas carbonáticas, as ferruginosas, as salinas e as silicosas. As carbonáticas, elas vêm dos depósitos calcários, como, por exemplo, o mármore travertino, o crescimento de estalactites e estalagmites, os dolomitos, dentre outros. E a gente chama elas de uma rocha de calcário, essa rocha de calcário, quando ela tem mais de 50% de calcita, seria um calcário. Ela pode ser um dolomito quando tem mais de 50% de dolomita. Ou pode ser margas, margas quando ela tem mais de 13% de argila na sua composição. Aqui a gente tem uma foto aqui do dolomito e uma foto aqui de um calcário. As rochas ferruginosas, elas são os minérios de ferro estratificados. Então é esse material que a gente tem de minério de ferro, né, hematita, né? Eles vão se decompondo também, vão se solidificando, formando essas rochas ferruginosas. As rochas salinas, nós temos aí como exemplo de formação aí os cloretos, sulfatos, boratos, nitratos, entre outros. Aqui a gente vê um exemplo de um evaporito, né, um tipo de rocha salina. E as rochas silicosas, que vem da precipitação de soluções onde a sílica é predominante, como os sílex de origem química. Bom, as rochas de origem orgânica, elas têm como origem o acúmulo de matéria orgânica, podendo estar misturadas com outros materiais. Nós temos como exemplo aí as rochas calcárias orgânicas, porque também podem ser químicas, né? Que nesse caso são formadas pelo acúmulo de conchas ou carapaças de decomposição carbonatada. E as rochas carbonasas, que são as tufas, é um tipo de solo orgânico, né, que sofre uma transformação bioquímica, formando a rocha que a gente conhece aí como carvão. Aqui no caso das tufas que são transformadas no carvão, a gente observa aqui, né, esse material ele vai se decompor, vai estar dentro de uma bacia sedimentar, né, e vai se solidificando, consolidando aí, sofrendo esse processo de formação, virando aí uma rocha sedimentar aqui, que é o carvão. Então, o que é a tufa? É o acúmulo de matéria vegetal em pântanos ou lagoas, com a matéria vegetal parcialmente carbonizada. Aí, com isso, a gente vai tendo os depósitos de carbonosos formados por acumulação de matéria vegetal, as suas subsequentemente que são subsequentemente carbonizadas e consolidadas, formando assim o carvão.